A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez eu venho com uma videoaula para falar sobre um dos temas que os nossos amigos nos sugeriram. Sobre se Jesus foi crucificado nu ou Jesus foi crucificado com roupas. Qual é a questão? Amados, primeiramente temos que entender que Jesus ele usava uma veste. A veste que Jesus usava era semelhante às vestes dos fariseus naquela época. Por quê? Existia algo vindo dos essênios que se chamava mestre de justiça. Esse mestre de justiça tinha que ter 12 discípulos e tinha uma veste especial. Essa veste tinha exatamente 613 orlas, significando os 613 preceitos da lei, os 613 mandamentos que a lei judaica continha. Então esse mestre de justiça, ele tinha uma veste. Jesus, ele está no Getsemane com esta veste. Jesus está orando até o momento que Jesus ele é levado preso. Jesus é levado preso, primeiramente apresentam Jesus a Anás, que era o sumo sacerdote aposentado daquela época. Logo após, ele é levado a Caifás. Vemos isso em João, capítulo 18. Vou ler com os irmãos todos os versículos que eu falar, eu irei ler. João, capítulo de número 18, versículo de número 13 e versículo de número 14. João 18, 13 e 14. Então levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, ou sumo sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para que aquele morresse apenas um homem pelo povo. Veja só, meus irmãos. Quando falamos do sacrifício que Jesus fez, primeiramente ele passa por Anás. Logo passando por Anás, ele vai para Caifás, que é o líder do Sinédrio. Ele ouve Jesus e faz algumas interrogações para Jesus. E a interrogação principal que ele faz é: és tu, Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus responde: eu sou. E naquele momento Caifás rasga suas vestes de sumo sacerdote. Marcos, capítulo de número 14, versículo 61, versículo 63. Marcos 14, do versículo 61 ao versículo 63. Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote perguntou: você é o Messias, ou seja, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: sou, e você verá o Filho de Deus assentado à direita do Todo-Poderoso, descendo como nuvem do céu. E no versículo 63 diz: aí o grande sacerdote rasgou suas próprias roupas e disse: blasfêmia. Uma vez ele rasgando as suas roupas, ele está passando o sacerdote para Cristo. Ele passando o sacerdote para Cristo, agora Jesus está com a roupa sacerdotal, isso espiritualmente dizendo. Ele estava ainda com suas próprias vestes, mas agora estava com uma veste sacerdotal espiritual. Quando é pela manhã, levam Jesus até Pilatos. Pilatos interroga Jesus por algumas vezes. E como era a festa da Páscoa, o governador da Galileia, que era Herodes, desce para a Judéia
E ele desejava ver Jesus, conhecer quem era Jesus. Quando Pilatos chama ele e apresenta Jesus, Herodes, por sua vez, interroga Jesus e Jesus fica calado. Até que Herodes, vendo que ele não ia responder nada, começa a zombar e escarnecer dele. Não só ele, mas ele e os seus soldados. E lhe coloca um manto resplandecente. Lucas, capítulo 23, versículo 11. Lucas 23, versículo 11 está escrito isso. A primeira veste que Jesus usou antes de ir para a crucificação foi a roupa resplandecente. Lucas 23, 11. Herodes e seus soldados zombavam de Jesus e tratavam com desprezo. Puseram nele uma capa resplandecente e mandaram de volta para Pilatos. Essa veste resplandecente era a veste que todos os reis usavam. É considerada uma veste luxuosa. E por isso colocam nele, falam que ele era o rei dos judeus, e manda mais uma vez a Pilatos. Pilatos agora leva Jesus a um tribunal, aonde se fala, aqui está Barrabás e aqui está Jesus. Os irmãos conhecem a história que libertam Barrabás, mas prende Jesus. Logo após isso, os soldados de Pilatos colocaram a capa de cor escarlate sobre Jesus, depois de tê-lo surrado. Essa capa está escrita em Mateus 27, versículo 28. Mateus 27, versículo de número 28. Tiraram a roupa de Jesus e lhe vestiram uma capa escarlate. Em outras palavras, uma capa vermelha. Jesus vai com essa capa até aproximadamente um certo período antes dele subir para o Calvário. Porque antes dele subir para o Calvário, tiram-se essa capa e coloca uma veste que ele já usava, que era suas próprias vestes. A veste que tinha os 613 orlas. As 613 orlas que simbolizavam os 613 mandamentos. Vemos isso em Mateus 27 e versículo de número 31. Quer ver? Depois de terem zoado dele, tiraram a capa vermelha e lhe vestiram as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para o crucificar. Quando Jesus está próximo, está na cruz, agora, ele está com suas próprias vestes. Os soldados pegam a veste de Jesus, rasgam em 4 partes e descobrem que Jesus está com uma túnica de linho por baixo, sem costura, que ia do colar até embaixo. João, capítulo de número 19, versículo de número 23, nos fala sobre esse acontecido. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram a sua roupa dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram um ao outro: não rasgamos a túnica, vamos tirar sorte para ver quem fica com ela. Essa túnica, meus irmãos, ela representava a pureza de Jesus. Jesus está agora sem suas próprias vestes e sem a túnica. Agora, a grande questão: Jesus foi crucificado nu ou não? Quero que os irmãos entendam que não há um versículo bíblico dizendo claramente que Jesus estava nu ou vestido. O que nos demonstra a Bíblia é os rituais
a cultura judaica, a cultura da época. A cultura da época, uma pessoa está nu, mostrando as suas partes íntimas, era uma vergonha. Jesus estava na cruz simbolizando o segundo Adão. Este segundo Adão que Jesus simbolizava tinha que estar na terra, ser crucificado e viver simbolicamente como Adão no dia do seu pecado. Veja só comigo. Jesus, ele foi prefigurado por Isaías. Isaías no capítulo de número 22, versículo de número 2. Vou ler para os irmãos, para que os irmãos possam entender. Isaías 22. Verso 2. Desculpa, 20. Isaías 20, verso 2. 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós: tire suas roupas de pano grosseiras que você está vestido, e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado nu e descalço 3 anos. Veja só, a Bíblia fala que Isaías andou nu, mas essa nudez não era total. Isaías usava como se fosse uma cirola por baixo, como se fosse uma cueca, no nosso dito popular. Por quê? Essa cirola era a mesma que os sacerdotes usavam quando estavam oferecendo sacrifício diante de Deus. A Bíblia nos fala que quando Moisés foi fazer as roupas do sacerdote, uma das partes que Deus ordenou era chamada os calções. Esses calções era como se fosse uma cirola, uma peça íntima. Então Jesus, ele não poderia ter sido crucificado nu totalmente, porque até mesmo Jesus estava representando Adão. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 7. E depois do versículo 7, eu quero ler apenas o versículo de número 10. Veja só. Neste momento, os olhos dos dois se abriram. Quem? Adão e Eva. E eles perceberam que estavam nus. Então costuraram as folhas de figueira para usar como tangas. Eles costuraram folhas de figueira e usaram como tangas. Por quê? Porque eles se viram nus. Mas preste atenção no versículo de número 10. O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Adão não estava usando folhas de figueira cobrindo a sua nudez? Por que então ele iria ficar com medo porque estava nu? Porque tanto a folha de figueira como a cirola, como os calções, como a tanga, tudo isso é como se o homem tivesse nu. A mesma coisa, você vai para uma praia hoje, você usar um short, está com a parte de cima coberta e as coxas, é a mesma coisa que está nu. Não é pecado ir para a praia, não, de maneira nenhuma. Colocar uma roupa, que ali até é um lugar apropriado para isso. Mas é a mesma coisa. Jesus estava com uma peça íntima por baixo quando foi sacrificado, que até mesmo ele era o segundo Adão. Veja só, Jesus era tão segundo Adão que em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 14, Romanos 5:14, vemos a representação original de tudo isso que estamos falando. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Adão foi descoberto em pecado
estando com suas partes íntimas cobertas. Jesus, para levar o nosso pecado, era necessário que suas partes íntimas estivessem cobertas. Então, aqui está uma resposta para a sua pergunta, meu amigo. Jesus foi crucificado com suas partes íntimas cobertas. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz. E espero mais perguntas e iremos responder assim que ser possível. Pergunte ao professor.